A gente tem que fazer as coisas pra gente mesmo, se os outros gostarem, tudo bem. É isso. A gente tem que fazer as coisas para os outros. Tá? Se eu fizer a coisa, se eu vim aqui hoje para que o seu programa tenha sucesso, eu sei que você vai gostar do que eu fiz, tá? E as pessoas vão gostar do que eu fiz. Eu estou me esforçando o máximo para não dar gafe, para fazer a coisa bem feita, para que o seu programa seja bom, para que eu corresponda à gentileza que você teve comigo. E é assim que o mundo funciona. Na hora que eu quiser que uma pessoa tenha sucesso, todo dia eu encontro para ela incentivo, faça isso, essa pessoa vai se afeiçoar a mim, porque ela precisa disso. Entendeu? Então, é a mesma coisa para os veículos de comunicação e é a mesma coisa para a comunicação em geral. E se você me perguntar se o grande mal da humanidade é que ela está se dividindo, cada um está do seu lado, cada um pensando em si, está faltando o elemento do meio que a gente poderia muito bem preencher essa. As pessoas buscam hoje reconhecimento, né? Elas querem ser reconhecidas pelos outros. É Sim, isso? claro. Mas você não pode ser reconhecido como um cara legal? Olha que gostoso. O cara é legal, cara. Putz, convida você para todas as festas e não manda você levar o violão. Porque quando você convida o fulano, olha, vai no meu aniversário hoje, mas leva o violão, tá? Ele está interessado no violão, né, você? E você também, uma outra pergunta que eu sempre faço para os jornalistas que vêm aqui, você falou que não tem diploma de jornalista, você começou lá... Sim, na época não exigia. E você hoje é favorável nessa lei polêmica que estava... Não, o que eu sou favorável é o seguinte, que a pessoa tenha uma cultura, principalmente do idioma, né? Porque o que você precisa no jornalismo? Você precisa passar uma informação, e uma informação que forme, que oriente, sinceramente você acha que está passando uma coisa bem feita. Para que isso aconteça, você tem que ter uma série de regras. Você tem que ter um enfoque bom, você tem que ter um chamamento forte, que a pessoa começa a gostar. E um texto bom. Não adianta a pessoa ler o título está empolgante, está explosivo, a linha fina está boa, aí você vai ler o texto e você não consegue entender. Então você precisa ser bom em língua portuguesa, em saber se expressar, e você precisa comover as pessoas. E você precisa ser também um escritor invisível, como eu dizia. O pessoal tem que ver o que você está passando, não você. Aí eu acho que esse é o grande segredo que eu espero conseguir. Para você, então, não precisa ter o diploma se a pessoa sabe como transmitir. Diploma de jornalista. É importante que ela tenha outros diplomas. E também de jornalista, se ela quiser. Mas não é isso que faz o jornalista. Porque você é da área, você sabe que tem uma infinidade de colegas nossos com diplomas que escrevem mal. Uma vez eu estava no Vale Paraibano, eu me lembro que eu conversei com uma pessoa, de vez em quando aparecia na redação, oferecendo currículo, né, aquela coisa toda. E uma das coisas que ela me disse, que eu achei absurda, ela falou assim, eu não gosto de escrever. Eu falei, se você não gosta de escrever, você está na profissão errada. Ela quis dizer que não gosta de ficar escrevendo muito, né, mas não é por aí. Você tem que escrever 50 vezes o mesmo texto. Até hoje rasgam meus textos, rasgam entre aspas. Tem gente que fala, pô, isso aqui não está bom, cara, faz de novo. E faço. Porque uma regra interessante é o seguinte, eu sou um colega seu de redação, tá? Eu faço um texto e passo para você ler, eu não estou querendo que você seja mais que eu, estou querendo que você represente o leitor, porque na hora que você vê o meu texto, é o leitor que está do meu lado. E se o leitor não gostar, se você não gostar, o leitor não vai gostar. Então nós precisamos ter essa abertura, esse chance. Então isso você precisa ter. Aprender. Se aprende numa escola, se aprende na profissão. Eu aprendi muito com o pessoal de realidade e eles eram uma turma fantástica. Ninguém da redação da realidade tinha diploma. Ninguém. Boa tarde, de jornalismo. E o jornal de papel, né, que a gente vê hoje ameaças aí, que o jornal vai acabar por conta da internet, você é um dos que acredita que o jornal de papel tende a acabar, o mesmo livro também, o jeito que é impresso hoje, tende a assumir? Olha, na nossa geração, acho que não, porque tudo é um complemento. Primeiro que o jornal escrito é um documento de fácil acesso, um documento que você transporta barato, né? Por exemplo, se eu quisesse mostrar a minha coluna para você, por exemplo, pela internet, seria uma complicação tremenda. Se eu tivesse um jornal, mostraria para você e para todos que estão presentes. Então, o jornal impresso tem a finalidade, tem a sua finalidade.
o jornal eletrônico tem a sua finalidade e, pelo menos para a nossa geração, valoriza muito isso. Você, quando pega um livro, você não quer saber. Eu, por exemplo, tenho um tabletzinho lá, que eu achei fantástico, eu não consigo ler. Porque o livro tem todo um charme, tem todo um cerimonial para você ler um livro. O cheiro do livro. Até o cheiro do livro. Já é um pouco de exagero, mas também. Então, uma coisa importante, que as letras, a tipologia do jornal impresso foi feita de tal maneira, estudada durante muitos anos, para que os seus olhos não fiquem cansados. O livro é estreito porque para que você não fique com a cabeça assim quando você lê, porque aí você cansa, 15 minutos depois você não aguenta. E o pior de tudo, essa letra desenhada, o que é o Times, por exemplo, né? Então, existe as famílias de letra com a sua finalidade. O Times, para você ler um texto longo, porque aquelas curvinhas que ela tem, ela suavizam o movimento dos seus olhos lendo. O título já não tem isso. O título, quando é feito em Arial, por exemplo, ele é agressivo, mas o título tem que ser agressivo para destacar. Então tem toda uma técnica que você faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque no jornal eletrônico você não pode usar o Times, porque ele arrebenta. A tela de computador, ela é de baixa definição, então aquelas curvas suaves não são reproduzidas. Então fica uma coisa feia, quebrada. Então você é obrigado a fazer um texto longo em Arial. E o Arial cansa os seus olhos. A luz que vem por trás do computador cansa os seus olhos. Então você lê um texto na internet, durante 15 minutos depois, se tanto, você começa a ver manchas vermelhas, porque os seus olhos estão cansados. E não acontece isso no livro. Aliás, o livro branco e preto não é bom. O bom é aquele papel reciclado, o papel mais palha, que chama, não o reciclado. Tem o reciclado, tem o palha, alguns papéis e uma tinta mais suave, não tem que ser preta. Porque aí você lê, sem mexer a cabeça, você lê e consome o livro. Então, isso hoje o livro ainda não está superado. Se amanhã conseguirem fazer isso, pode ser que sim. E você foi uma pessoa que se adaptou muito bem às tecnologias, né? Da computação, internet agora. Você nunca teve problemas com tecnologia? Porque eu sei reconhecer as coisas, meu filho. Eu, por exemplo, montei muita linha. Você pega uma revista, por exemplo, para ficar na área que eu trabalhava, você tem uma linha. Se tem uma letra errada na linha, né? Você tem que pegar uma faquinha, cortar a letra, colocar no lugar da letra. Hoje você, com um clique de computador, você faz isso. Diagramar era a coisa mais difícil que tinha. Você tinha que desenhar as fotos, mais ou menos, claro, faz um storyboard de cinema. Você desenhava as linhas para o diretor de arte aprovar, ou para o dono da empresa aprovar. Hoje você faz isso. Então, quando eu vi pela primeira vez um CorelDRAW, que foi aqui no diário, eu falei, não, você está mentindo, isso aí não existe, você é mágico, amador, está querendo... que diagramava assim com um clique. Então eu tenho que reconhecer isso, então eu tenho que ir atrás, até por interesse próprio. E como é que é sentar na cadeira cujo patrono é o Cônego José Bento, na Academia Jacareiense de Letras? Bom, eu não conhecia o Cônego José Bento e também não fui eu que escolhi o Cônego José Bento, mas foi uma feliz coincidência, porque realmente foi um dos homens notáveis de Jacareí. O que conto a respeito dele, por exemplo, ele foi um padre católico, que você conhece a rigidez da Igreja Católica para certos assuntos sociais. Ele foi um padre que superava isso tudo. Ele estava muito além, em questões de segundo casamento. Ele era fantástico. Então, eu me sinto muito bem. Aliás, eu não publiquei ainda, porque é obrigatório quando você entra na academia, de você fazer uma monografia sobre o seu patrono. Eu não fiz domingo, porque eu comecei a descobrir coisas dele muito interessantes. É um homem sensacional. Aliás, nós todos temos o nosso lado sensacional. Uma das coisas que me animaram a fazer Filhos Brilhantes, que aliás o nome é por causa da letra do hino do Jacareí, né? É que tem pessoas que elas não fizeram aparentemente grandes coisas, mas têm grandes sentimentos, têm grandes coisas.
Sabe, o próprio Miragaia, que você entrevistou aqui outro dia, acho que vai pro ar um dia desse, quando você ouve o rapaz cantar, é uma coisa... Nossa, e eu não falo a idade dele aqui porque não gosto. Mas, então, são pessoas que se destacam, são pessoas sofredoras, mas que deram a sua contribuição para o Jacareí mesmo. Agora, não é uma contribuição às vezes, mas é uma contribuição interessante. Mas foram importantes. Importantes. Né? Eu acho que isso é bom. E qual é o papel da Academia Jacariense de Letras para a cidade e para o Vale do Paraíba também, em geral, que é uma entidade importante, né? Uma das, eu acho que várias até mesmo para a própria cidade demonstrar que ela já está em outro nível em termos de arte e tal. Mas, pessoalmente, é porque obriga você a pesquisar, a entender, a interpretar um texto, a ver coisas muito que passam despercebidas e são muito importantes. Por exemplo, hoje, alguns livros, eu não preciso ler o livro inteiro para me sentir satisfeito. Eu leio o livro inteiro. Mas não há necessidade disso. Se você ler trechos de um livro e ver como é que o autor compôs aquilo, como é que ele teve uma intuição de fazer aquele texto, de passar para você aquilo que ele está passando, eu acho isso fantástico. E a academia dá essa oportunidade de você estudar, de você se obrigar a estudar e passar para as pessoas isso. Porque isso é a grande coisa que estão fazendo. E você está vendo por aí as ameaças que tem, né, de você traduzir entre aspas, Machado de Assis para a linguagem dos manos. Não é bem assim. Você pode explicar, mas isso é uma outra discussão que eu sei que não interessa agora. Mas, e manter essa coisa, porque são coisas bonitas, são coisas que deixam a vida realmente mais agradável. E a arte, em geral, a literatura, o cinema, elas são fantásticas, elas deixam esse mundo melhor. Ele faz com que a gente tenha uma alegria de viver, até se for o caso. E mesmo no sofrimento, você pode passar alguma coisa, como são o caso dos poetas, que fazem aquelas poesias dolorosas, que você chora e tal. Mas é uma forma muito importante de você se comunicar. A gente está quase encerrando a nossa entrevista aqui. Antes de eu fazer a última pergunta, que eu quero saber o que você está fazendo hoje, que as pessoas não veem mais o Veloso em Jacareí, fora da academia. Quais foram as grandes influências suas na comunicação? Você falou do Paulo Patarra, mas tem outras pessoas também que te ajudaram, te influenciaram, que você pode citar agora? Tem até as que não me conhecem. Bom, o Paulo Patarra foi uma delas, o Mino Carta pelo exemplo de correr atrás, o Alessandro Porro, que foi um dos que ficaram como chefe da redação. E atualmente tem a Mônica Manir, do Estadão. Ela escreve no caderno, aquele que seria o caderno 2, o caderno do Estadão. Caderno 2. Caderno 2. Caderno 2. Mônica Manir. Ela tem um texto fantástico. Ela pega uma historinha do cachorro que foi perdido no aeroporto e não achavam o cachorro do aeroporto. Ela faz uma matéria de uma página inteira. É lindo. Então, essas pessoas que eu busco, que a gente procura se influenciar com elas, são muitas. Né? Mas o Paulo Patarra realmente foi o maior. E eu recomendo isso. Quando você lê um texto, nunca, como jornalista, como profissional, nunca fale, eu sou melhor que esse cara. Bobagem isso, porque muitas vezes eles falam assim, esse cara escreve assim, mas eu escrevo melhor. Né? Não. Você tem que ver o bom desse cara, o que ele faz, o que ele te comove para você fazer igual, ou semelhante. E o que você está fazendo hoje? Você está trabalhando aonde? Bom, vai parecer, eu tenho medo de falar isso porque parece um elogio, uma coisa fantástica, mas é a verdade. Eu sempre acreditei que existem pessoas na política que realmente são honestas. Né? E o hoje prefeito de Caçapava, Henrique Rinco, entrou com uma proposta de se bater contra tudo que está errado e fazer uma política certa. Eu não vou falar muito, senão vai parecer que eu estou querendo puxar o saco. Ele sabe que eu não sou assim. Mas ele realmente está com um projeto interessante. Se vocês pudessem acompanhar, ele briga, ele não faz coisas sem licitação, enfim, ele faz tudo aquilo que não se vê muito na política de hoje. Essa é uma parte. A segunda parte é que ele confiou em mim. Quando uma pessoa confia em você, você não pode se dar o luxo
de falar, não quero saber. Eu falo, não, vem aqui, eu quero que você faça. Ele sabe conduzir a equipe, ele valoriza a equipe. Então eu estou trabalhando hoje na prefeitura de Caçapava, fui convidado a trabalhar na parte de imprensa de lá. Estou aprendendo tudo de novo, porque imprensa de Câmara é uma coisa, imprensa de Executivo é outra coisa. Então estou aprendendo tudo outra vez. Estou numa fase de revolução de ideias, de revolução no mundo, né? De revolução de costumes, ideias e tal. E eu estando na área, eu acho uma coisa sensacional e quero ver realmente se esse comportamento de político que quer fazer a coisa certa realmente vinga. É uma experiência fantástica, muito interessante e tem todo esse material lá em Caçapava. Eu estou lá. Não é só por isso, é claro, eu ganho um dinheirinho a mais, né? Se bem que eu estou aposentado até pela Câmara, que não posso reclamar pelo que eu ganho. Mas é uma experiência muito boa de jornalismo, que eu espero que seja aquilo que está sendo prometido. E você é uma pessoa que faz planos para a sua vida? Eu tenho que fazer planos rápidos, né? Porque eu não tenho muito mais tempo, mas faço sim. Eu gosto de ver, amanhã eu quero fazer isso. Quero conhecer alguns países do mundo que eu ainda não conheço. Conheço a Argentina, sem nenhum... Eu gosto muito, gostei muito de Buenos Aires. Mas eu só fui para o exterior uma vez, para a Argentina, então quero conhecer Nova York de perto, quero ver. Mas faço planos para isso e para isso eu tenho que ter meios. Mas, de fato, eu gostaria de ser uma pessoa que desse alguma coisa positiva, passasse alguma coisa para quem eu me relaciono e para as pessoas que me leem ou que me veem. Enfim, esse é o meu principal plano, que é muito bom. Tá certo, quero agradecer muito sua presença, parabéns pela carreira, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!